tarde. Eu gostaria de conversar com a Gladys aqui, né? Que é mãe de um filho autista, 2 filhos, né? 2 filhos. 2 filhos. E a gente está aqui, né? Eu também sou pai de uma criança autista e estou aqui para ouvir, né, a sua história, entender melhor sobre a vida com um filho autista, sua perspectiva para um projeto, um estudo sobre o autismo, e se você pode me conceder alguns minutos. Boa tarde, Davi. A gente fica imensamente grata por ter recebido esse convite. Estou um pouco nervosa porque é minha primeira vez também assim sendo entrevistada, mas estou muito feliz. E claro, a gente está aqui para a gente estar conversando e estar falando um pouco que a gente sabe sobre o autismo. Vamos falar então, né, sobre o autismo. Eu vou fazer umas perguntas aqui em sequências, né? Como que foi o diagnóstico do autismo do seu filho e quais foram os principais sinais que você percebeu? Sim, em 2010, quando eu recebi o diagnóstico do Gleison, primeiramente foi devido ao atraso de fala dele, que daí eu procurei um neuro e ele automaticamente já encaminhou para passar com as terapias e para poder assim levantar um possível laudo, né, que ele suspeitava até então também. E devido ao atraso de fala foi o que me levou a estar procurando. E daí lá foi com o tempo, fazendo terapias e tal, a gente chegou no laudo que o Gleison foi diagnosticado com autismo e depois TDAH. E daí quando foi em 2013, daí ele recebeu o laudo também de DI, que é deficiência intelectual. Mas foi logo no comecinho mesmo, que foi eu que procurei, na verdade. E quais foram assim os principais sinais, né, que você percebeu nisso? Então, do Gleison foi atraso de fala e quando a gente saía com ele, ele se isolava, ele não tinha aquele contato com crianças, não costumava brincar com as crianças e ficava sempre restrito. E do Gustavo foi também atraso de linguagem e o Gustavo apresentou mais aquelas estiropatias, né? De ficar correndo em círculo, de ficar batendo muitas mãozinhas assim, chacoalhando as mãozinhas. Daí o do Gustavo foi devido a isso também que eu procurei também a neuro para estar fazendo também os levantamentos e foi quando ele foi diagnosticado ano retrasado com autismo também. E de que forma o autismo afetou a rotina diária da sua família? Então, quando eu peguei o diagnóstico do Gleison, foi bem difícil, porque foi uma fase que eu passei assim, que daí eu morava aqui em Jardim, tive que ir embora para Ivaiporã, e daí lá tive que conciliar tudo, porque foi na época, o ano que veio o diagnóstico dele, e até então ele tinha bastante crise, era bastante nervoso, e daí eu vinha trabalhar aqui em Jardim, daí meus pais foi minha rede de apoio naquela época, me ajudou bastante. E o do Gustavo já foi mais tranquilo até então, porque eu já morava aqui, eu já tinha meu esposo que me dá bastante suporte, que me ajuda. Daí só teve essa diferença. Do Gleison foi bem mais assim complexo, porque até então a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje de autismo. Hoje é tudo mais fácil na internet, você conseguir estar pesquisando. Eu pesquiso muito, eu estudo muito, por mais a gente acha que sabe, mas a gente não sabe, porque cada autismo é diferente. O Gleison tem o autismo dele, que é de uma maneira, e o do Gustavo é outra maneira, que é o oposto um do outro. Não dá para falar que é igual de jeito nenhum. Então hoje é mais fácil, mas naquela época foi mais difícil. E daí eu penso assim comigo, que Deus, ele não escolhe aquelas pessoas capacitadas, ele capacita os escolhidos. E eu vejo que eu fiz exatamente como era para ter feito, né? Porque criando rotinas, fazendo tudo do jeito dele, assim, para não estar entrando em crise. E foi desse jeito que eu vim levando até então. Cada autista é único, né? O único. Não é, nenhum é igual ao outro de jeito nenhum. Aí quais são os principais desafios que você enfrenta como
uma mãe de uma criança autista? Olha, os maiores desafios têm sido, porque fala assim, o autismo ele tem direito a isso, tem direito àquilo, mas na hora de colocar em prática é muito difícil. É muito difícil conseguir terapias, é muito difícil na escola você estar conseguindo um assistente de apoio, você tem que estar indo atrás, tem que estar correndo. E mãe de autista nunca para, porque sempre tem que estar correndo atrás de algum direito, porque tipo assim, na prática é bem mais difícil. E então as dificuldades que eu encontro é nisso, de não ter às vezes tanto o suporte que geralmente o autista tem direito, mas não é bem às vezes fácil de estar conseguindo. É verdade que na teoria é uma coisa, né? Na Na prática prática é totalmente outra. é diferente. E, e como que você lida com as reações negativas, né, de outras pessoas em relação ao comportamento do seu filho? Quando no começo eu sofria bastante, eu me frustrava, eu ficava quieta, eu não tinha assim aquela de estar defendendo, de estar falando na hora, quando eu visse que alguém falava alguma coisa, que eu vejo que machucava ele. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando eu tô com ele, que às vezes ele fala alguma coisa assim que. Tá, às vezes as pessoas estão conversando, ele vem, entra com um assunto que nada a ver, que às vezes eu vejo que as pessoas não. Se eu olho de alguma maneira, eu tento já tento explicar o que ele está querendo falar, defendo a parte dele e sempre defendendo ele. Antes eu não, antes eu ficava mais quieta, sofria junto, ele sofria também. Hoje não, hoje eu já defendo. Certo. Muito bem. A gente tem que, como se diz, a gente antigamente ficava quieto, né? Hoje a gente já está sabendo mais lidar com a Sim, situação, aprendendo a se defender melhor, né? Exatamente. E quais as estratégias você usa para ajudar o seu filho a se comunicar, né, de forma eficaz? Então, quando a gente está em algum lugar assim muito cheio, que eu vejo que ele entra com algum assunto assim que ele quer expressar, mas não está conseguindo, eu procuro ajudar ele, tentando ver o que ele quer falar, como ele quer se expressar, de que maneira. E quando a gente está em casa, eu converso bastante com ele. Falo assim, às vezes você entrou com um assunto que às vezes não era o horário apropriado e tal. E procuro conversar bastante nessa parte com ele em casa. E quando a gente está fora, em público, alguma coisa que eu vejo que ele quer falar alguma coisa assim que não dá certo, ou às vezes ele se frustra, assim, eu procuro estar comunicando e resolvendo ali para ver se ele consegue se sentir como se tivesse. Quando a pessoa quer falar e não consegue se expressar, eu tento estar ajudando ele dessa forma. Certo. É, de que forma garantir que ele receba o apoio necessário na escola? Então, o do Gleison, ele, quando ele recebeu o diagnóstico, ele entrou para o primeiro ano no Emílio Ribas. E ali tinha uma salinha que é para as crianças que têm mais dificuldade. Ele até chegou a acompanhar um ano ali naquela salinha, mas no mesmo ano que ele estava ali, veio o diagnóstico dele de deficiência intelectual. Daí, como ele não estava conseguindo acompanhar, daí eu já pedi para o doutor, está fazendo uma carta para mim estar encaminhando ele para a PAI, que ele necessitava estudar numa escola de educação especial que pudesse dar o suporte que ele precisava. E daí, quando ele foi para a PAI, daí lá ele conseguiu estar vamos dizer, deslanchando, né, praticamente, porque apesar de autismo, TDAH e deficiência intelectual, é um acompanhamento de formiguinha, né? Então, tanto é que ele está com 16 anos agora. O ano passado que ele foi aprender a ler e a escrever perfeitamente. Então, a PAI foi fundamental com a equipe que eles têm lá, que é completa, que ajudou muito, muito mesmo. Além das terapias, né, que foi feito nele, lá foi um diferencial. E o Gustavo, ele estuda no regular e faz estimulação 3 vezes na semana na PAI. E ali no regular, eu tive um pouco de dificuldade com um assistente de apoio dele no ano passado. E esse ano tem, assim, uma assistente para 2 alunos. Daí eu sempre estou ali, estou perguntando, quando acontece alguma coisa eu estou questionando. Ali, e agora esse ano deu mais certo. O ano passado eu tive bastante trabalho, mas esse ano, graças a Deus, deu mais certo. E ele também está indo muito bem. Recebeu a alta da PAI, a partir do ano que vem ele fica só daí no regular. Legal.
E quais são as atividades ou terapias que você encontrou assim mais úteis para o desenvolvimento do seu filho? Então, a fono, todas as terapias foram fundamentais, mas aquelas que eu falo assim que foi essencial foi a fono e a TO, porque tipo assim, eu levava eles para terapia e daí juntamente com a terapeuta orientavam a gente em casa tá praticando com eles e foi o que ajudou muito. O Gustavo ele não fazia contato visual de jeito nenhum, ele não abraçava. E daí, devido a ela estar orientando a gente, tudo que você for fazer, puxa para o teu rosto, para ele fazer contato visual, tudo que for dar, puxa para o teu rosto. E a gente trabalhando assim, juntamente com a TO, hoje, graças a Deus, tá 100% praticamente. Que maravilha. E vamos falar também sobre a mãe, né? É, e como que você cuida assim, da sua própria saúde mental e bem-estar enquanto, enquanto cuida de uma criança autista? Então, hoje em dia é mais fácil. Que nem eu falei, quando eu recebi o diagnóstico do Gleison foi bem difícil. Se não fosse a rede de apoio que foi minha família, teria sido bem pior. Porque foi bem no ano que eu peguei o diagnóstico dele, que eu fui embora para Ivaiporã. E então minha vida praticamente tinha virado, assim, que eu tive que me reorganizar, colocar a cabeça no lugar para conseguir seguir em frente. Mas graças à minha família eu consegui. E hoje, quando eu peguei a do Gustavo ano retrasado, eu já tinha meu esposo e graças a Deus foi uma bênção na minha vida que me ajuda bastante. Então hoje em dia eu consigo, a PAI fornece muito curso, muitas reuniões assim para mães que eu consigo participar, que é muito útil. Então hoje é bem mais tranquilo, graças a Deus. Legal. É que a mãe e o pai também tem que estar bem, né, para poder cuidar Sim, das crianças. exatamente, porque a gente precisa estar com a cabeça tranquila. Quando eles entram em crise, a gente precisa manter a calma para poder conseguir controlar eles. Se a gente estiver nervoso com alguma coisa, automaticamente desestabiliza os dois. É verdade. Então, é, quais são as principais coisas que você gostaria é, que as pessoas soubessem sobre o autismo e como podem apoiar famílias como a sua? Então, as pessoas não precisam estudar o autismo, apenas conhecer. E se, tipo assim, se tiver uma família ou um parente que tenha uma criança autismo, ajudar aquela mãe. Às vezes você está num lugar e vê uma criança em crise, não é birra. Não é que a mãe não educa a criança ou alguma coisa assim. É uma crise. E, tipo assim, tentar apoiar, tentar fazer alguma coisa e não se julgar para poder ver se porque não é fácil ser pais e mães de autistas assim não é fácil. Então se a população compreendesse e abraçasse mais essa ideia seria tudo mais fácil. Então, pessoal, estamos o projeto é o primeiro, assim, é o pontapé inicial desse projeto, o Mundo Azul, né? Juntos fazemos a diferença, que aqui a Casa da Cultura abraçou, juntamente com a sua equipe, né? E a primeira entrevista que a gente está fazendo é com a mãe, né, a Gladys, e vamos fazer mais entrevista para poder a gente estar falando mais sobre essa questão do autismo, né? E suas famílias também, né? Saber que as dificuldades existem, né, entre as famílias e que o pai e a mãe tem que ser apoiado. A gente deixar, não criticar um pai e uma mãe sem ter conhecimento da causa. E para encerrar, Gladys, quais são as suas esperanças e sonhos para o futuro do seu filho? Olha, as melhores possível, né? Todos os pais desejam que o futuro dos nossos filhos seja os melhores, mas o Gleison, ele está aqui comigo e ele tem muito, o hiperfoco dele é maquinários, colheita, essas coisas assim. Então, se ele quiser futuramente trabalhar com maquinários, agropecuária, eu vou estar ali, vou estar apoiando ele em tudo que ele precisar, ele sempre vai ter a mãe dele do lado, como sempre foi. E o Gustavo, eu vejo que o foco dele é mais nos estudos, que ele gosta muito de estudar, ele está em casa, ele quer estar fazendo atividade. Então, se ele for para esse ramo também de
de estudar, de ser um professor, alguma coisa, eu sempre vou estar ali, e sempre torcendo, e sempre estando aplaudindo de pé. E cada conquista, cada vitória deles é uma vitória para mim. Verdade. Então, a gente gostaria de encerrar. O Greiso queria dar alguma palavra. Sim, queria agradecer você, toda a sua equipe, né? E agradecer minha mãe por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. E agradecer primeiramente a Deus e agradecer meus professores, né? A minha professora Sandra, a professora Lucimar. Isso. E quer deixar uma mensagem, Graça? Então, E as famílias? eu quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho, a minha dedicação a todas as mães atípicas, pais atípicos, que a gente sabe, a gente conhece como que é realmente a realidade de cada um. Às vezes a gente vê na internet alguma coisa assim, mas não sabe como que é realmente a realidade. Então fica aqui o meu abraço, o meu apoio. E sempre a gente tem um grupo de mães atípicas, pais atípicos, então sempre que uma precisar poder estar entrando em contato, uma ajudando a outra. E sinta-se abraçada. Meu enorme carinho. Eu que agradeço a presença de vocês para nós aqui, né? Foi gratificante, né? O Júnior também, que faz parte da equipe, o Oswaldo, tem o Lucas, o Daniel, o Felipe, né? O Pedro, né? E a... como que é o nome da menina? Trabalha aqui. Creuzeli e a... Não. Queremos agradecer a você, Gladys, né? Ao Grayson, né? E fazer um convite para quem, aquela mãe, né? Ou aquele pai quiser vir aqui compartilhar também da sua história, né? Das dificuldades que a gente enfrenta, da realidade do dia a dia, né? Não querer romantizar o autismo, né? Sim, exatamente. Porque a gente sabe que não é só maravilha, a gente sabe que as dificuldades são bem maiores. Sim. Então, estão convidados também, né? E sinta-se abraçada, né? Por nós, da equipe da Casa da Cultura, né? Pelos funcionários, nossa equipe aqui, né? E leva nosso abraço, nosso carinho e que Deus esteja abençoando a todos nós. Amém. Muito obrigado. Amém. E a gente gostaria de complementar, inclusive, com alguns vídeos que a gente vai mostrar diante do óculos virtual de coisas relacionadas que ele goste. Por exemplo, se ele gosta, por exemplo, de futebol, como eu citei, a gente vai mostrar alguns vídeos ali para dar fim nessa sequência aí, para esse projeto aí da Casa da Cultura. Então, eu fico imensamente grata à Casa da Cultura, ao Davi, por estar levantando essa pauta, essa bandeira. E o que precisar, pode contar comigo, com a minha família, para estar apoiando, para estar junto. E vamos levantar essa bandeira do autismo, conscientizar cada vez mais a população. E juntos seremos mais fortes. A união faz a força. Obrigado.